Isaías 48, falando a Israel, Deus disse essas palavras: Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Acrisolar é o processo em que o ourives pega o cadinho cheio de prata ou de ouro e o passa pelo fogo, para que o processo do fogo ardente retire toda a escória e toda a impureza venha para a superfície, a fim de que a prata saia pura. Mas Deus disse que, apesar de ter passado Israel pelo fogo, disso não resultou prata. E a fornalha que Deus usa é a fornalha da aflição. A aflição vem para nos provar, mas o intuito de Deus é que desse processo saia a prata pura, sem escórias, o ouro refinado. Jesus também disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. De modo que temos de passar por aflições, mas a intenção de Deus é que sejamos não apenas provados, mas também aprovados. Em Oséias 2, o Senhor diz ao seu povo que havia se desviado, indo após outros deuses: Eis que eu a levarei ao deserto, e ali lhe falarei ao coração. Aqui podemos ver que o tempo de deserto tem uma finalidade, que é nos levar à total dependência nele e também a ouvir a sua voz em nosso coração e assim sermos tratados, disciplinados e transformados. Deuteronômio 8 diz que Deus levou seu povo a um deserto abrasador de escorpiões e serpentes para humilhar e para o provar e, afinal, lhe fazer bem. O deserto sempre tem um tempo definido e uma finalidade. E uma vez terminado o tempo do deserto, Deus nos levará a uma nova fase. Observe que quem define o tempo do deserto somos nós. As Escrituras deixam bem claro que o percurso entre o Egito e a Terra Prometida poderia ser feito em muito pouco tempo, mas por causa da incredulidade e do coração endurecido do povo, ele durou 40 anos. Deus quer falar ao seu povo, mas muitas vezes, nos tempos de bonança, não estamos abertos a ouvir a sua voz. É então que temos de passar pelo processo do deserto. E isso se refere a nós como povo de Deus, os gentios, e também a Israel como nação. Algumas vezes, nós julgamos Israel pela sua incredulidade, mas não devemos nos considerar superiores a eles, porque Romanos nos diz que fomos enxertados na videira unicamente pela graça de Deus. Ali lemos: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Você está em um deserto hoje? A palavra de Deus para você está em Apocalipse 3,18, onde Cristo fala à igreja de Laodiceia. Reconheça sua nudez e entenda e aceite o processo de Deus em sua vida. Não se permita ficar morno ou continuar morno por causa da dor do processo. Peça a Ele para lhe dar o verdadeiro ouro refinado pelo fogo, as verdadeiras riquezas espirituais. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade financeira e esteja orando incessantemente por isso.
Mas você já pensou que Deus pode estar disciplinando a sua vida financeira? A intenção dele não é só suprir as suas necessidades, mas levá-lo a transbordar. No entanto, há coisas que precisam ser alinhadas para que isso aconteça. Peça a Ele também que lhe dê vestiduras brancas para se vestir. Quem sabe em algumas áreas você esteja nu e precise ser coberto com as vestes puras da justiça. Assim como Deus cobriu Adão e Eva com uma roupa que eles não conheciam. E não falo aqui de salvação, pois já fomos salvos, mas falo de áreas onde podemos estar descobertos e não alinhados com os princípios de Deus, até mesmo por uma visão deficiente da nossa parte. Assim sendo, peça também a Ele que lhe dê o colírio do céu, que abram os seus olhos espirituais e que você possa ver com clareza as áreas que precisam de cura, conserto e correção. Deus fala hoje ao seu povo Israel e Ele fala a nós, o povo gentio que foi enxertado na videira. Eis que todos os dias estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e terei intimidade e comunhão com ele. Se você está no deserto hoje, eu lhe digo, não desista do processo por causa da dor. Você precisa ser moldado. Não desista do processo por causa do tempo. Vai valer a pena. Não desista do processo por causa do silêncio de Deus. Ele precisa trabalhar. Suporte o processo e você viverá o propósito. Shalom.